Pessoal, nessa aula 4 nós vamos começar a trabalhar os modos verbais. De antemão, antes da gente passar para as perguntas, basta a gente lembrar que existem 3 modos: o modo indicativo, subjuntivo e o modo imperativo. O primeiro, o modo indicativo, é quando o verbo expressa a certeza de um fato. O segundo, o modo subjuntivo, quando há uma hipótese, e o modo imperativo expressa uma ordem ou um pedido na oração. Então, conhecendo esses 3 conceitos, a gente agora parte para as questões. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Primeira questão, identifique a frase que traz um verbo no modo subjuntivo. Bom, coma logo. Será que esse verbo está no modo subjuntivo? Ora, se eu peço para que alguém coma, eu estou dando uma ordem. Se é uma ordem, eu tenho um modo imperativo e não modo subjuntivo. Vejam aqui também a presença de um ponto de exclamação, que é o sinal que a gente utiliza numa frase imperativa. Se eu soubesse, não teria ido à festa. Será que nós temos um verbo aqui no modo subjuntivo? Percebam aqui 2 verbos, o verbo saber e o verbo ter. Se eu soubesse. Então, quando eu falo um se numa frase, nesse sentido de condição, o verbo presente ele é do modo subjuntivo. Nesse caso, a letra B traz o verbo no modo subjuntivo, que é o verbo saber. E a gente chama a atenção, já pegando do vídeo anterior, o verbo da oração principal teria ido. Uma locução verbal que é a mesma coisa de iria, futuro do pretérito. Todo futuro do pretérito está condicionado a um verbo no modo subjuntivo, certo? Nesse caso, é a letra B a alternativa correta. Mas vamos para C. A nave espacial ficará um ano no espaço. Quando eu digo que essa nave ficará no espaço, eu tenho a certeza do que eu estou falando. Letra B. Tem algo estranho nessa receita. Eu estou afirmando. Eu tenho convicção de que tem alguma coisa estranha. Modo indicativo. E letra E, quando eu falo bons ventos o levem, aqui na letra E, eu estou desejando algo a você. Então, eu tenho também o modo imperativo, porque expressa desejo. E, mais uma vez, você percebe o ponto de exclamação que é característico desse modo verbal. Vamos à segunda aqui. Muito bem. Na segunda questão, a oração que não apresenta o verbo mal conjugado é, ou seja, em qual dessas orações esse verbo está conjugado corretamente? Letra A. É imprescindível que você seja infinitamente paciente. Será que aqui o verbo está bem conjugado ou não? A gente vai procurar o verbo que não apresenta problema. Mas aqui, olha o seja. Na verdade, gente, não existe seja. O correto é você falar seja, norma padrão. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Então, o verbo ser termina com a letra A no modo subjuntivo. Letra B. Talvez o professor pode esclarecer essa dúvida. Ou seja, na oralidade, tudo indica que não há nenhum problema com a frase. Mas há sim. Olha aqui. Talvez o professor. Eu estou colocando uma hipótese de que o professor pode me tirar aquela dúvida. É uma hipótese? Então é modo subjuntivo e não modo indicativo. O que é que isso significa, professor? Que aqui deveria ser possa e não pode. Talvez o professor possa esclarecer essa dúvida. Olha agora a letra C. O espetáculo começa na semana que vem. Gente, se eu digo que o espetáculo vai começar, mas isso vai acontecer apenas na semana que vem, eu estou falando de um futuro que não é tão imediato, não é um futuro tão rápido. Nesse caso, eu preciso utilizar um verbo no futuro. Então, o espetáculo não começa na semana que vem. O espetáculo começará na semana que vem. Se eu fosse você, tomava logo uma providência. Olha aqui novamente a frase condicional na oração subordinada. Se eu fosse você. Uma frase condicional pede um verbo no futuro do pretérito na oração principal. Então, deveria ser, se eu fosse você, tomaria logo uma providência. Na letra E, vai em minha casa e traze a lâmpada nova. Essa frase, talvez, à primeira vista, tenha causado uma certa estranheza e provavelmente muitas pessoas não marcariam ela como a correta, por conta do verbo trazer. Trazer é uma conjugação adequada para o modo imperativo. Eu digo, traze tu, traz você. Trazemos nós, trazei vós,
tragam vocês. Então, olha que esse trazer, esse mesmo verbozinho que você vê aqui, ele é acompanhado do pronome tu, porque no presente do indicativo, de onde ele deriva, eu digo tu trazes. Então, traze tu, certo? Pronto, aqui a gente marca a alternativa E, e só para mostrar aqui, olha só, vai, o verbo ir, é acompanhado do pronome tu, porque eu diria tu vais. Traze é acompanhado do pronome tu, porque eu diria tu trazes. É isso.